Essa aqui não vai ser mais uma aula no meu escritório ou em um estúdio com blazer e batom vermelho. Isso porque eu quero que você saia daqui pensando diferente, porque eu quero que você questione algumas coisas que você sempre achou que eram verdade sobre Instagram e marketing digital. Porque eu quero te tirar do automático, do jeito de consumir aula, do jeito de se ver como profissional e, claro, de criar conteúdo. Então, seja muito bem-vindo. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos que eu nunca vi ninguém ensinar em um curso de Instagram. O que trava a maioria das pessoas no Instagram não está no Instagram, está em um lugar bem mais íntimo que isso. Eu poderia começar essa aula aqui falando sobre algoritmos, sobre formato, sobre frequência de postagem, enfim, mas eu ia estar pulando a parte mais importante, a que quase ninguém fala. Antes de falar sobre conteúdo, a gente precisa falar sobre você. Quando você pensa em criar conteúdo, antes mesmo de abrir o aplicativo, antes de escolher o formato, antes de escrever a primeira linha, o que você sente? Para muita gente, a resposta honesta é um peso, não é preguiça, não é falta de vontade, é um peso específico que vem de um lugar específico, é a sensação de que você precisa provar alguma coisa, de que o que você tem a dizer precisa ser bom o suficiente, relevante o suficiente, diferente o suficiente, e aí você trava. Ou você posta, mas posta no automático, sem presença, só para cumprir tabela, e lá no fundo você sabe que aquilo não foi de verdade. Isso tem um nome no comportamento humano. É o que acontece quando a gente dissocia a ação do significado. Você está fazendo, mas não sabe mais por que está fazendo. O Instagram virou uma obrigação sem propósito claro. E obrigação sem propósito drena energia, drena criatividade, drena vontade de aparecer. E tem um outro padrão que eu vejo muito que é: a pessoa sabe o que ela faz, tem conhecimento, tem experiência, tem resultado real para mostrar, mas quando ela vai transformar tudo isso em conteúdo, o que ela sabe dentro da cabeça dela não sai com a mesma força no texto, nas palavras. Fica técnico demais, fica vago demais, ou parece a mesma coisa que todo mundo já falou em algum outro momento. E aí, essa pessoa conclui, né? Eu não tenho criatividade, não nasci para criar conteúdo, mas criatividade não é o problema. O problema é que ela nunca parou para entender o que de tudo que ela sabe é realmente dela, qual é a visão que só ela tem, qual é o ângulo que nenhum concorrente consegue copiar porque nasceu da história dela, não de uma tendência, de um hackzinho, enfim. Quando você não sabe isso sobre você mesmo, qualquer assunto parece genérico, porque sem um ponto de vista, sem uma história, sem uma essência única, tudo fica igual. E tem mais uma situação que essa talvez seja a mais silenciosa de todas. Você posta, às vezes até posta bastante, story, carrossel, reels, você tem um movimento ali, mas não tem direção, não tem intenção. O Instagram está lá, mas não está trabalhando por você. Você é que está trabalhando no Instagram. E os clientes, eles continuam chegando pelo boca a boca, às vezes, ou não, o que é bom de certa forma, mas que também é muito frágil, porque se um dia o boca a boca não funcionar, você não tem nada construído que te sustente, né? E isso não é culpa sua, é o que acontece quando a gente entra numa plataforma sem uma estratégia que faça sentido e vai tentando adivinhar as regras do jogo enquanto joga. Então, antes de falar sobre conteúdo, sobre posicionamento, sobre qualquer coisa prática, eu preciso que você entenda uma coisa. O problema raramente é o que parece ser. Não é o algoritmo, não é a falta de tempo, não é que você não nasceu para criar conteúdo, é que ninguém te ensinou a usar o Instagram como ferramenta, com a intenção certa. O que muda quando você aprende a comunicar com intenção não é só o seu Instagram. Muda a sua relação com o ato de aparecer, muda a sua relação com as pessoas, muda a forma como você fala sobre o seu trabalho, muda a confiança com que você cobra, com que você se apresenta, com que você ocupa espaço, porque quando você sabe o que tem a dizer e por que isso importa, para quem precisa ouvir, o conteúdo para de ser um peso e começa a ser uma extensão de quem você é. O online é uma extensão do offline. É isso que a gente vai construir aqui hoje. Nesta aula eu vou te mostrar o plano, o raciocínio por trás de um posicionamento que atrai, que vende e que você consegue sustentar sem precisar virar uma máquina de produção de conteúdo, sem precisar bancar nenhum tipo de personagem. Isso é conteúdo intencional. Mas antes de falar sobre o que você vai fazer no Instagram, eu preciso te mostrar o que o Instagram está fazendo com você. Porque a maioria das pessoas usa essa plataforma sem entender uma coisa fundamental. Ela não foi construída para te ajudar a crescer, ela foi construída para te manter lá dentro pelo maior tempo possível. E isso não é uma teoria conspiratória, tá? É um modelo de negócio mesmo.
O Instagram hoje tem 2,4 bilhões de usuários ativos por mês. Em 2025, gerou aproximadamente 71 bilhões de dólares só em receita publicitária. Isso representa 37% de toda a receita da Meta, a empresa que controla o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Pensa nesse número por um segundo. 71 bilhões de dólares vindos de anúncios que aparecem para as pessoas que estão com o olho colado na tela. A única matéria-prima desse negócio é a sua atenção. E eles têm engenheiros, cientistas comportamentais e sistemas de inteligência artificial trabalhando dia e noite para garantir que você não largue o celular. Existe até um nome para isso, chama-se economia da atenção, e o Instagram é um dos exemplos mais sofisticados desse modelo que existe hoje. O scroll infinito foi projetado com base num princípio da psicologia comportamental chamado reforço variável. É o mesmo princípio que faz a caça-níquel viciante. Você nunca sabe o que vem no próximo post. Pode ser algo irrelevante, pode ser extremamente o que te interessa. Essa imprevisibilidade mantém o cérebro em estado de antecipação, e antecipação libera dopamina. As notificações funcionam pelo mesmo mecanismo. Alguém curtiu sua foto, você tem uma mensagem nova, cada alerta aciona um senso leve de urgência, o medo de estar perdendo algo. Agora, o que o algoritmo faz com tudo isso tecnicamente? O Instagram não tem um algoritmo, ele tem 4 sistemas independentes operando ao mesmo tempo. Um para o feed, um para os stories, um para os reels e um para o explore. Cada um com critérios próprios, cada um tentando prever a partir do seu comportamento passado o que vai te fazer ficar mais tempo. Os sinais que esses sistemas observam são com quem você interage, o que você assiste até o fim, o que você salva, o que você manda para alguém, quanto tempo você para em cada post antes de scrollar. Curtida conta, mas não conta tanto quanto você pensa. O que o algoritmo valoriza de verdade são os comportamentos que indicam intenção. Salvar, compartilhar via direct, assistir um vídeo mais de uma vez. Esses gestos dizem, isso importou para mim, e o algoritmo aprende com isso a distribuir o conteúdo que provoca esse tipo de resposta. Em 2026, mais de 50% do tempo que as pessoas passam no Instagram é dentro do Reels, metade do tempo total. E mais da metade dos anúncios que a plataforma veiculou em 2025 rodaram dentro desse formato. O Instagram virou, na prática, uma plataforma de vídeo curto com uma camada de feed por cima. E aqui está a parte que pouquíssimas pessoas entendem, e que muda tudo quando você entende. A plataforma tem 2 tipos de pessoas. Tem os usuários, que são a matéria-prima, que ficam lá consumindo, scrollando, interagindo, gerando dados, assistindo anúncio. E tem os criadores, que são, na analogia mais direta que existe, os fornecedores de conteúdo. Sem criadores, não tem atenção. Sem atenção, não tem anúncio. E sem anúncio, não tem os 71 bilhões. Os criadores são funcionais para o modelo de negócio da Meta, não porque a Meta se importa com eles, mas porque sem eles a engrenagem para. Então aqui está a virada que eu quero que você leve dessa parte da aula. Você pode usar o Instagram de 2 jeitos completamente diferentes. Você pode entrar lá como usuário, consumindo, comparando, sentindo que todo mundo está crescendo menos você, saindo de lá mais ansioso do que entrou. Ou você pode entrar lá como criador estratégico, entendendo como o sistema funciona, usando a lógica da plataforma a seu favor, produzindo conteúdo que o algoritmo tem incentivo de distribuir, porque as pessoas têm motivo real para parar, assistir e compartilhar. A diferença entre as duas não são os seguidores, não é talento, não é frequência de postagem, é intenção. É saber por que você está ali, o que você quer construir e como cada coisa que você publica serve a esse propósito. Seja você nutricionista, psicólogo, advogado, arquiteto, design, social media, copywriter, qualquer que seja o seu campo. Você tem um serviço, você tem conhecimento e você precisa de clientes. E eu quero te mostrar como o Instagram mudou completamente a lógica de como isso acontece. Pense em como era antes. Se você queria se tornar conhecido na sua área, as opções eram poucas e lentas, né? Você precisava construir uma rede de indicações ao longo dos anos, depender de que um cliente satisfeito lembrasse de falar o seu nome na hora certa para a pessoa certa, torcer para que o boca a boca chegasse onde você precisava chegar, ou então partir para uma abordagem mais ativa, que na maioria das áreas significava alguma versão de bater em porta em porta. Participar de eventos, se apresentar para desconhecidos, convencer antes mesmo de ter sido procurado. Isso funcionava, ainda funciona em partes, mas era lento, imprevisível e completamente dependente de fatores que estavam fora do seu controle. O Instagram mudou essa lógica, de ponta a ponta. E eu não tô falando de seguidor, não tô falando de número, eu tô falando de algo muito mais concreto. A possibilidade de ser encontrada para quem já está procurando o que você oferece. Porque o Instagram deixou de ser só uma rede social, ele virou um mecanismo de busca.
Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas usam o Instagram como ferramenta de pesquisa, buscando lugares, produtos, serviços e profissionais. As pessoas digitam nutricionistas em Belo Horizonte, psicóloga especializada em ansiedade, advogada trabalhista de MEI, diretamente na barra de busca do aplicativo. As redes sociais se tornaram a principal superfície de descoberta para uma geração inteira de consumidores. Elas chegam ao Instagram antes de chegar ao Google quando querem encontrar um serviço, um profissional ou um criador para seguir. Se você não aparece nessa busca, você não existe para esse cliente. E ficou ainda mais sério em 2025. A partir de julho de 2025, o Instagram passou a permitir que posts públicos de contas profissionais apareçam diretamente nos resultados do Google. Agora podem aparecer ao lado de blogs, artigos e vídeos quando alguém pesquisa online. O seu conteúdo no Instagram aparece no Google. O seu perfil, na prática, virou um canal de busca orgânica, não só dentro da plataforma, mas fora dela também. E o que isso significa na prática para você? Significa que o seu perfil não é só uma vitrine, é um canal de prospecção ativo. Uma pessoa que nunca ouviu falar de você, que tem um amigo em comum, que não te viu numa indicação, ela pode te encontrar hoje porque você apareceu na busca que ela fez. Porque você tinha um conteúdo certo, com as palavras certas, falando com a pessoa certa. Isso é diferente de qualquer coisa que existia antes. Não é anúncio pago, não é indicação, não é sorte, é posicionamento, é intenção. É o seu perfil trabalhando por você enquanto você está no consultório, na reunião, atendendo o próximo cliente. Antes de dar o próximo passo, eu preciso te apresentar a ideia que mudou completamente a forma como eu penso sobre comunicação. Ela vem de Robert Bly, poeta, escritor, pensador americano. Ele passou décadas estudando psicologia humana, o que nos move, o que nos paralisa, o que nos faz agir, e uma das ideias mais poderosas que ele desenvolveu é o conceito da sombra. Bly dizia que desde criança a gente aprende a esconder partes de si mesmo. Tudo que foi recebido com silêncio, com vergonha, com isso não é adequado, a gente guardou numa bolsa invisível que carrega pelas costas. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque um determinado dia você resolve criar conteúdo, criar uma presença profissional, aparecer. E aí o que acontece? A sua versão polida, segura, da sombra é a que aparece. Você posta sobre os mesmos assuntos que todo mundo posta, com o mesmo tom, com as mesmas frases, porque instintivamente aprendeu que o que é diferente é perigoso. E o resultado é o que o Bly descreveu em um outro contexto, mas que se aplica perfeitamente aqui o maior inimigo de qualquer comunicação não é a discordância, é a indiferença. Pensa comigo, quando alguém discorda de você, pelo menos ela te viu, ela leu, ela reagiu, você existiu para ela. Mas quando alguém é indiferente, você não existiu, ponto. Conteúdo genérico não gera rejeição, gera invisibilidade. E invisibilidade é mais perigosa que crítica, porque você nem sabe o que está sendo ignorado. Você posta, espera e não acontece nada. E aí você conclui que o problema é o algoritmo, é a frequência, é o formato. Não é. O problema é que o que você está mostrando não tem impressão digital, não tem a parte verdadeira e autêntica de você. O conteúdo que para o scroll, que faz alguém salvar, que faz alguém encaminhar para outra pessoa, que gera mensagem. Esse conteúdo sempre vem de alguém que teve coragem de tirar da bolsa a sua versão verdadeira. Só que essa é uma perspectiva que vai um pouco contra o senso comum da nossa área, né? É um ponto de vista que divide opiniões. Mas é justamente isso que diferencia um criador de um repetidor. E agora eu vou te ensinar a encontrar isso em você. E eu preciso fazer uma pausa aqui por um momento, porque eu poderia continuar falando agora sobre algoritmo, formato e tudo disso que a gente já falou até agora que é importante, mas eu quero ser honesta com você sobre uma coisa. Quando a gente fala de conteúdo, de presença digital, de posicionamento, a gente não está inventando nada, a gente está aplicando princípios que existem há décadas, que foram estudados, testados, documentados. E eu tenho um problema sério com criadores de conteúdo que ensinam sobre marketing como se estivessem descobrindo a roda sem nunca citar as pessoas que construíram a fundação do que a gente pratica. Então, antes de te dar o passo a passo aqui, eu quero te apresentar a base teórica do que nós estamos fazendo aqui. O nome é Philip Kotler. Se você nunca ouviu falar dele, guarda esse nome. Se você trabalha com marketing, comunicação ou vendas, de qualquer forma, em qualquer plataforma e não conhece Kotler, é como você, sei lá, trabalhar com nutrição sem conhecer os fundamentos da bioquímica. A obra de Kotler, Administração de Marketing, publicada em 1967, é até hoje referência fundamental na área. Ele não é um guru de internet, não é um coach de Instagram, ele é um acadêmico que passou décadas estudando como seres humanos tomam decisões, como marcas ocupam espaço na mente das pessoas e o que separa uma comunicação que funciona de uma que some no meio de tantos barulhos por aí. Então vamos começar falando do que Kotler diz sobre posicionamento.
Posicionamento é mostrar ao seu cliente como você se diferencia dos seus concorrentes. Por quê? Posicionamento não é slogan, não é paleta de cores, não é uma bio bem escrita. Posicionamento é o lugar que você ocupa na mente do seu cliente. É o que ele pensa quando pensa em você. É a associação imediata, consciente ou não, que acontece quando ele vê o seu nome. E se você não construiu isso intencionalmente, alguém já construiu por você. Ou pior, você não ocupa lugar nenhum. Você é mais uma opção em uma lista que ninguém leu ali até o fim, que ninguém te viu. Kotler também desenvolveu o que ele chamou de modelo STP, segmentação, targeting e posicionamento. Em português direto, quem existe no mercado, quem você escolhe atender e como você se apresenta para essa pessoa de um jeito que ela entende e lembra. Kotler via a segmentação como uma forma de reconhecer que não é possível fazer todos os clientes satisfeitos e que é preciso definir um mercado-alvo para alcançar grupos de compradores com necessidades ou características semelhantes. Isso pode parecer óbvio, mas agora pense no seu perfil do Instagram. Você está falando para quem? Para qualquer pessoa que se interesse pelo que você faz? Para toda mulher que quer emagrecer? Para todo empresário que quer crescer? Para todo casal que precisa de terapia? Se a resposta for para todo mundo, você está exatamente onde Kotler dizia que não se deve estar, porque tentar atingir todos os públicos resulta em não se conectar com ninguém. E tem um terceiro conceito de Kotler que ficou ainda mais urgente no mundo digital, ele se chama Marketing 4.0, e é o livro que ele escreveu para responder uma pergunta que toda empresa, todo profissional e todo criador de conteúdo está se fazendo hoje. Como se comunicar no mundo onde a atenção é o recurso mais escasso e mais disputado que existe? A resposta de Kotler não foi poste mais, não foi use tendências, não foi dance nos reels. A resposta foi, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Em um mundo cada vez mais digital e transparente, a autenticidade é um ativo valioso. As pessoas querem ser tratadas como indivíduos, não como números. Querem sentir que existe alguém real por trás da marca. Kotler escreveu isso antes de, o TikTok existir. Antes da explosão do Instagram como ferramenta de negócio, antes de a inteligência artificial democratizar o conteúdo genérico. E nunca foi tão verdadeiro quanto agora, porque hoje qualquer algoritmo produz 10 posts em 30 segundos. Conteúdo técnico, informativo, genérico, isso virou commodity. Qualquer um tem, qualquer um publica. O que não se copia, o que não se automatiza é a identidade, a integridade, a autenticidade que constrói reputação e confiança ao longo do tempo. Isso tudo é o que Kotler dizia em teoria e é o que o conteúdo intencional aplica na prática. Então, quando eu te falo de posicionamento, de voz, de ponto de vista, eu não estou te dando aqui achismos de criadores de conteúdo. Estou te dando décadas de teoria de marketing traduzidas para o contexto que você vive e trabalha hoje. A diferença é que a maioria dos cursos de Instagram não te conta de onde vem o que eles te ensinam, mas é com essa base que eu vou te apresentar agora o conceito que, na minha visão, é o mais poderoso e o mais ignorado de toda a teoria da comunicação. Ele vem de Robert Bly e ele vai mudar a forma como você pensa sobre cada post que você publica a partir de hoje. Então, agora eu preciso que você pegue papel e caneta, porque vai começar a parte prática dessa aula. Não é um exercício bobinho, bonitinho aqui. É um exercício que vem agora do coração, do que a gente está construindo, e você vai querer ter isso escrito com a sua própria mão, por isso que eu sugiro que você pegue papel e caneta mesmo. Então vamos lá. Passo 1. Escreva para mim o que você realmente pensa, mas nunca fala. No campo do que você faz, na sua área, na sua especialidade, no seu mercado. O que você acredita que vai na contramão do que todo mundo diz? Não é o que você acha que deveria acreditar. O que você de fato pensa quando está sozinho, sem plateia. Escreva 3 frases que comecem assim. Na minha área, todo mundo diz que, mas eu acho que. Não precisa ser polido, não precisa estar certo, precisa ser só honesto. Essas frases vão ser a base do seu posicionamento. Passo 2. Encontre o cliente que você quer de verdade. Não o cliente ideal no papel, o cliente real. Aquele que, quando você chega, você pensa assim,
É exatamente para essa pessoa que eu faço o que eu faço. É a minha persona ideal. Escreva: quem é essa pessoa? O que ela está tentando resolver? O que ela já tentou antes e não funcionou? O que ela sente quando ela, sei lá, deita na cama dela e não consegue dormir, pensando no problema que você resolve? Escreva como se você estivesse descrevendo uma pessoa específica que você conhece. Não uma persona de marketing, tá? Mas uma pessoa. Porque quando você escreve para todo mundo, você não escreve para ninguém. E é aqui, nesse passo, que a indiferença começa. Ou termina, se você fizer da forma correta. Passo 3. Monte a sua frase de posicionamento. Esse é o exercício mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Eu preciso que você complete a seguinte estrutura. Eu ajudo quem a fazer o quê, resolver o quê, sem o quê, mesmo que o. E a última parte, o sem, ou o mesmo que, é onde mora a diferenciação. É o obstáculo que só você sabe como atravessar com essa pessoa específica. Se ficou confuso, eu vou te dar um exemplo. Eu ajudo nutricionista a criar conteúdo que atrai pacientes sem precisar postar todo dia ou virar influenciador. Outro exemplo. Eu ajudo psicólogas a se posicionarem no Instagram, mesmo sem gostar de aparecer. Eu ajudo advogadas a comunicarem o que fazem de forma que o cliente certo entenda e contrate. Deu para entender? Escreva a sua, escreva de novo, quantas vezes precisar. Você só vai saber quando acertar, porque você vai sentir um leve desconforto. Passo 4. Identifique os 3 pilares do seu conteúdo. Agora que você sabe quem você é e para quem você fala, você precisa saber sobre o que falar. Conteúdo intencional não é inspiração, é estrutura. Pense em 3 territórios que você domina e que conectam com a dor do seu cliente. Não são 3 assuntos aleatórios. São 3 ângulos que juntos vão construir uma visão de mundo. A sua visão. Então escreva, por exemplo, pilar 1, o que eu ensino? Conhecimento técnico. Pilar 2, o que eu defendo? Ponto de vista, posicionamento. Pilar 3, o que eu mostro? Bastidores, processo, provas. Esses 3 pilares são o esqueleto de todo o conteúdo que você vai criar daqui pra frente. Não existe post que não caiba em um deles. E quando você olha para o seu perfil e não consegue identificar esses 3 pilares, o seu cliente também não consegue. Passo 5, o teste da impressão digital. Último passo. Pegue qualquer post que você publicou nos últimos meses ou nos últimos 30 dias, cubra o nome e a foto. Leia o texto, agora responda com honestidade. Se esse post estivesse em um perfil sem identificação, alguém saberia que é seu? Tem alguma coisa ali que só você poderia ter escrito? Se a resposta for não, então esse post vai para a aba de posts genéricos. Ele ficou genérico. Se a resposta for sim, você tem uma pista de que ali está a sua voz, o seu tom, o seu jeito. Faça mais disso. Bom, feito esses 5 passos, conseguiu fazer? Bem simples, né? Mas agora que você chegou até aqui, eu tenho uma notícia importante para te dar. Você que ficou aqui durante tudo isso, durante os dados que eu te trouxe, durante as explicações ali de Kotler e de Robert Bly, os exercícios, enfim, eu preciso que você saiba o que isso significa para mim. Não é só uma audiência, não é só número, é que você é exatamente o tipo de pessoa que eu construí esse curso para alcançar. Alguém que não quer só aprender a postar, que quer entender, quer construir algo real, com a própria voz e intenção, com um propósito aqui. E é para essa pessoa que eu quero fazer um convite agora. O conteúdo intencional está, neste exato momento, oficialmente com as inscrições abertas. E quem entrar hoje, pelas próximas 24 horas, vai entrar por um valor que não vai existir depois que esse período fechar. São 12 parcelas de apenas R$ 49,90, menos de R$ 50 por mês para construir o posicionamento que vai fazer o seu Instagram deixar de ser uma obrigação e se tornar o canal de negócio que você sempre quis ter. Por menos de R$ 50 por mês para parar de adivinhar o que postar e começar a criar com direção, intenção, com clareza de quem sabe exatamente o que tem a dizer e para quem. Mas eu preciso ser honesta com você antes de falar o que tem dentro do curso, tá? Esse curso aqui não é um curso para quem quer resultado rápido, sem esforço, que só quer números, enfim.
Infelizmente ou felizmente, não é para quem quer um atalho. É para quem está disposto a fazer o trabalho que a maioria não faz, que é o trabalho de se conhecer, de se posicionar, de construir uma comunicação que seja genuinamente sua. Se você está disposto a isso, o que você vai encontrar lá dentro vai mudar não só o seu Instagram, mas a forma como você fala sobre o seu trabalho, sobre o seu propósito, a confiança com que você se apresenta, a clareza com que você sabe o que vale, o que você cobra. Dentro do conteúdo intencional, você vai entender de onde vem o seu posicionamento, não só com exercícios teóricos, mas com algo prático que você vai conseguir escrever num conteúdo, numa frase e sentir que é verdadeiro. Você vai encontrar a sua voz, a sua essência. Você vai aprender a transformar o que você já sabe em conteúdo que educa, que posiciona e que abre conversa com o cliente certo, sem precisar ser um personagem, ser influenciador, blogueira, não precisa disso, sem pensar que precisa postar todos os dias, que precisa fazer dancinha, e você vai entender a lógica por trás de tudo isso. E só para encerrar, eu quero te contar uma coisa que eu raramente falo em público. Nos anos em que eu trabalhei nos bastidores de grandes campanhas, eu vi profissionais incríveis, com muito conhecimento, com muito resultado, com histórias que, assim, valiam ser contadas, sendo engolidos pela confusão, pela invisibilidade, justamente porque eles não sabiam se comunicar. Então, se você ficou até aqui, se alguma coisa do que eu trouxe hoje tocou algo em você, no incômodo de se sentir perdida, invisível, na sensação de que o que você posta não representa quem você é, na vontade de construir algo que realmente funciona, o link do conteúdo intencional está aqui embaixo. Vai ser um prazer te ver lá dentro. Lembrando que o preço promocional é só durante 24 horas. Eu espero te ver na primeira aula. Seja intencional.